E aí pessoal, tudo bem? Né? Voltamos do recesso. Vou dar aqui a primeira aula de volta ao recesso, né? E é isso aí, vamos trabalhar, vamos fazer as atividades, né? É, para ver se a gente termina esse ano, né? Com conhecimento legal. Hoje, pessoal, a gente vai ver, olha, os números irracionais. Irracionais, né? Nós aprendemos que os números, olha, até agora nós aprendemos o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, não é isso? Nós aprendemos sobre o conjunto dos números inteiros, que são os números negativos e os números positivos. Nós aprendemos o conjunto dos números racionais, que é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Não é isso? As frações negativas. Os números. Ah, tá errado. Peraí. Os números inteiros também estão aqui, menos um, né? Aqui o meio, 2, né? Peraí, deixa eu botar logo isso aqui. 3 meios, 2 e assim por diante. Qualquer fração que você pensar, ela está aqui dentro, né? Do conjunto dos números racionais. Todos esses números estão, olha, todos esses números estão dentro desse conjunto e todos os números dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Agora nós falamos dos números irracionais, né? Conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, pessoal, é formado pelas raízes, né? As raízes negativas, raiz cúbica de 5, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, menos, né? Negativa. Aí aqui a gente bota a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5, né? Raiz cúbica, né? Raiz quinta de 7 e assim por diante. São essas raízes, né? Fala-se que em um quadrado, não é? Em um quadrado, viu-se na história, na história da nossa civilização, né? Vamos supondo, isso aqui na verdade é um retângulo, mas supondo que esse aqui é um quadrado, ou seja, todos os seus lados são iguais. Esse quadrado ele tem uma diagonal, certo? Vamos dizer que este lado desse quadrado mede 1 centímetro e este lado também mede 1 centímetro. Qual seria, e sabemos que aqui possui um ângulo de 90 graus, qual seria o tamanho dessa minha diagonal? Como eu encontraria esse resultado? Aplicando o teorema de Pitágoras, né? Que diz que A2 vai ser igual a B2 mais C2, onde quer dizer, onde A vai ser o tamanho da minha diagonal, que seria a minha hipotenusa neste triângulo retângulo aqui. Nós temos um dos catetos medido 1 e o outro cateto medido 1. Nesse caso, aqui seria B e aqui seria C. Então, D2, substituindo o A por D, fica D2 igual a 1 elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, certo? D2 vai ser igual
1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1, mais, aqui olha, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Portanto, a minha diagonal, quando eu tenho aqui elevado, vai ser igual a, peraí, calma, antes de eu falar disso, diagonal ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1, 2. Como é que eu resolvo isso? Tira a raiz desse lado e tira a raiz deste lado. Significa que faz tchan tchan, tchan tchan, d vai ser igual a raiz quadrada de 2. Pronto. Aí, pessoal, aí, e quem seria esta raiz quadrada de 2, hein? Que número eu posso utilizar para representar a raiz quadrada de 2? Qual é o número que, se eu disser, qual é a raiz de 25? Você vai dizer exatamente, ei, professor, é 5. Por quê? Porque quando eu pego esse 5 e multiplico por 5, vai dar exatamente 25, vai dar exatamente o número que está aqui dentro. Mas qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que eu tenho como resultado exatamente o número 2? E aí, como fazer isso? Olha, primeiro a gente tem que saber o seguinte, que este número aqui vai estar entre a raiz quadrada de 1, certo? Que vai ser um número maior do que a raiz quadrada de 1 e menor do que a raiz quadrada de 4, certo? Essas raízes aqui são raízes exatas, raízes que nós sabemos o resultado delas, certo? A raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque quando eu multiplico 1 vezes 1, vai dar 1. Menor, aí raiz quadrada de 2, que é menor de que, qual é a raiz quadrada de 4? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar exatamente 4? É 2. 2 vezes 2 é 4. Então, o número que vai representar a raiz quadrada de 2 vai ser um número que está entre 1 e 2, certo? Ou seja, vai ser 1, alguma coisa. 1, alguma coisa. E aí? Será que tem este número? Será que eu estou mostrando a vocês aqui mais ou menos o significado, como nós encontramos uma raiz não exata? É 1, alguma coisa. Será 1, alguma coisa? Será que é 1,1? Vamos olhar. Ou seja, será que a raiz quadrada de 2 é 1,1? Quando eu multiplico 1,1 vezes 1,1, eu vou ter quanto? Hein? Eu vou ter 2. Aí você pega uma calculadora, né? Ou então se faz na mão para treinar. Vou fazer na calculadora para a gente ganhar tempo. Quando eu pego 1,1 e multiplico por 1,1, eu vou ter quanto? Eu vou ter 1,21. 1,21. Ah, rapaz, sério. Então, a raiz quadrada de 2 não é 1,1. Por quê? Porque quando eu multiplicasse 1,1 vezes 1,1, tinha que dar exatamente 2. E se não é 1,1, como é que eu vou saber? Eu sei que essa raiz é 1, alguma coisa, mas não é 1,1. É um número maior do que 1,1. Será que é 1,5? Quando eu multiplicar 1,5 por 1,5 vai dar quanto? Vamos ver, pessoal. Olha, 1,5 vezes 1,5 vai dar 2, deu 2, quanto? 25, não foi isso? Foi 2,25. 2,25. Opa, já passou de 2. Então não é maior do que 1,1, mas é menor do que 1,5. Será que é 1,4? 1,4 vezes 1,4 é quanto? 1,4 vezes 1,4. 1,4 vezes 1,4 dá quanto? 1,96. Já deu menor do que 2. Então eu sei que 1,96.
Então eu sei que a raiz quadrada de 2 vai ser 1,4, deu bem pertinho de 2, mas temos que aproximar isso mais de 2. 1,96 é quase 2, né? Então aí é 1,4 alguma coisa. Será que é 1,41? Aí eu faço 1,41 vezes 1,41. Será que isso aqui vai dar 2? Vamos ver. 1,41 vezes 1,41 deu quanto? Deu 1,900 e deu, isso aqui deu 1,9881. Vixe, mas será que se eu no lugar de botar 1 aqui, eu vou botar 2? 1,42 vezes 1,42. 1,42 dá quanto? Vamos ver se dá um número maior que esse. Tem que ser menor que 2, hein? 1,42 vezes 1,42. Opa! Então eu sei que o meu terceiro número aqui é 1. Por quê? Porque quando já botei 1, deu 2,0164. Ó, já passou de 2. A raiz quadrada de 2 tem que ser exatamente 2. E agora, o que é que eu faço? Vamos tentar. Já eu sei que a raiz quadrada de 2 é 1,41 alguma coisa, porque quando eu botei 1,42 já passou de 2. Não pode passar de 2, 1, né? Pronto. Aí 1,41 será que é? Quando eu multiplicar 1,41 vai dar 2. Olha, 1,41 vezes 1,41 isso aqui vai dar quanto? Vamos ver. 1,41 vezes 1,41 pá, opa, deu 1,99 0921. Agora eu botei 1, não foi depois de 1,41. Vamos ver se é 1,412 vezes 1,412. Nós já descobrimos o nosso segundo número. Será que o nosso terceiro número vai ser 2? A quanto isso? 1,412 vezes 1,412. Opa, deu menor do que 2. Aí vai ser 1,99 37 44. Pronto, deu menor do que 2. Não deu? Deu sim menor do que 2. Agora, então vamos tentar 1,413. 1,413. Vamos ver se eu tenho um número mais aproximado de 2. Vamos lá. 1,413 vezes 1,413. Epa! Já deu, olha, mais 1,99 6569 já está mais aproximado de 2. E vamos para 1,400 e eu botei 1, 2, 3. Vamos para o próximo número, 4. Isso aqui a gente está treinando com calcular uma raiz quadrada, viu pessoal? É assim mesmo. Pronto, 1,414 vezes 1,414. Pá, vixe, peguei mais próximo. 1,9999. Olha, veja, 99, 99, 99, 99. Aqui, 09, 37, 65
Depois, aí 93. Provavelmente é esse, viu? 9, ó, já cheguei em 9 aqui. 9396. Provavelmente é esse. Veja que quando eu fizer 1,415 vezes 1,415, eu botei 1, 2, 3, 4, tá mais aproximado de 2, agora 5. Vamos ver, vai passar, quer ver? Olha. Aí fica 1,415 vezes 1,415. Tchan, já passa. Aqui já dá 2,00 22, 25, 22, 25. Ou seja, a raiz quadrada de 2 a gente já achou que é 1,41 4, aí vem um 4 aqui, certo? E ela vai continuando, pessoal, ela vai continuando para o infinito. Se eu vier numa calculadora, ela vai fazer essas contas, olha. Quem é a raiz quadrada de 2? Olha, é 1,41, 42, aí 13, 56, 23, 73, 095. Ou seja, são números aleatórios. Quando nós estudamos dízimas periódicas, nós tínhamos as compostas, elas se repetiam. Era 1,45, 12, 12, 12, 12 e assim por diante. Ou seja, nós podemos transformar esses números em fração, porque esses números seguem um padrão. Mas aqui, olha, aqui não tem como eu transformar em fração. Aqui esses números não seguem padrões. Essas raízes não seguem nenhum padrão. Então, se não segue nenhum padrão, percebeu-se na matemática que isso era um novo número. Esses números são chamados de números irracionais. São as raízes cúbicas, as raízes quadradas, raízes quintas e assim por diante, certo? São nossos números irracionais. Ok, temos alguns números irracionais especiais, certo? Números irracionais que são especiais. Esses números, não é, pessoal? Aí, olha, presta atenção. Aí, o pi, quando eu tenho uma circunferência, certo? E, e, e o segmento reto que passa pelo centro, nós chamamos de quê? De diâmetro, certo? E o perímetro de uma circunferência é o que? É o seu comprimento, que a gente chama de comprimento. Ou seja, se você pegar uma circunferência feita de arame e esticar, você corta aqui, aí estica ela bem esticadinha, deixa ela bem esticadinha, certo? Bem retinha, né? Pessoal, aqui não é uma reta, mas bem retinho. Pera aí, deixa eu apagar aqui. Olha, uma reta, pronto. Quando você estica ela, ela vai virar uma reta, né? Fica bem esticadinha. Difícil fazer isso, mas é possível. Aí você bota uma régua para medir. Esse tamanho é chamado de comprimento. Então, quando o π vai ser o valor do meu comprimento dividido, aí você bota uma régua aqui e mede essa distância pelo meu diâmetro. Quando você faz isso, você vai encontrar um número 3,14, certo? 3,14. Aí esse número vai se aumentando, vai para 15. Aí fica. Aí dá 9,2 e ele vai aumentando infinitamente sem ter nenhuma periodicidade, ou seja, sem ter um padrão aqui, como uma dízima periódica simples ou composta, né, que tem um padrãozinho. Essa aqui não tem padrão, é 14, 15, 9, 2, depois vem inúmeros outros números diferentes, nunca vai ter um padrão. Por isso que o número π é considerado também um número irracional. É só um exemplozinho.
Então, pessoal, essa aula eu acho que vai ser só isso mesmo. É bom que vocês aprenderam a calcular raízes, não é? Raízes não exatas. E eu vou logo adiantando o seguinte: o exercício vai ser só uma questão, certo? Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 7. Eu vou botar só essa questão aqui para vocês. Semana, tá vendo? Vai ser fácil para vocês. O que é que vocês vão fazer? Vão usar aquele procedimento que eu utilizei. Primeiro, raiz quadrada de 3 está entre duas raízes. É maior do que a raiz quadrada de 1, não é? E é menor do que a raiz quadrada de 4. Pronto, eu já tô dando bizu aqui para vocês. Fazendo, aí vocês vão usar o meu procedimento e vocês vão encontrar 1, aí vocês vão achar, olha, 4 casinhas decimais aqui. Depois que você achar esses 4 números, vocês vão colocar a reticência, certo? Não vale usar a calculadora nesse caso não. Use só para multiplicar, fazer aquela multiplicação do jeito que eu fiz na calculadora. Mas eu quero os cálculos, viu? Quero quantas vezes vai precisar. Veja, aí porque eu apaguei. Que deu 1,41, aí depois eu fazia aí 1,41 vezes 1,41, 1,42 vezes 1,42 até chegar o mais próximo possível. Talvez realmente eu verifique, talvez tenha ficado um pouco confuso. Mas tentem, pesquisem uma maneira, se encontrar uma maneira mais fácil, pode me avisar. Olha, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 ela vai ser maior do que a raiz quadrada de 4, certo? E vai ser menor do que a raiz quadrada. Qual é a próxima raiz quadrada exata? Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9. Pronto. Raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 vai ser maior do que a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 7. E vai ser menor que a raiz quadrada de 9 também. Só que aqui vai ter um valor, aqui vai ter outro valor e aqui vai ter outro valor. Certo? Mas eu vou botar isso lá como um exercício, como uma atividade para vocês. Só vai ser isso. Eu só quero explorar isso com vocês de números irracionais. Certo? Só para a gente dar esta treinada, né? Pronto, pessoal. Isso aí, o vídeo é isso nessa semana, tá bom? Tá certo. Até mais.